E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é Bruno Pavan e você está na 7ª edição do podcast Fora de Foco. Em algum momento do último, eu devo ter falado 7ª edição, e na verdade não era. Na verdade, essa é a 7ª edição. Estamos aqui de novo para falar de política, para falar também de um assunto que eu não gosto muito. Os assuntos que eu não gosto, mas eu estou sempre falando, né? Semana passada eu falei que eu não gostava do papo da autocrítica, eu acabei falando. E essa semana, um assunto que eu não gosto, que é o junho de 2013. Mas eu vou acabar falando. A conjuntura me levou a isso. Sobre isso, na verdade, isso foi um gancho que teve na semana passada. Estou gravando isso no dia 14, na terça-feira, dia 14 de janeiro. Semana passada foi ao ar uma entrevista, se eu não me engano, do DCM com o Lula, em que o Lula fala que 2013 foi um negócio da CIA, um plano da CIA para derrubar a Dilma e tudo mais. Uma bobagem sem tamanho. E ele, como um cara sensato que é, e como um cara, como um líder importante para a esquerda e para o país, deveria tomar um pouco de cuidado com essas coisas. Uma bobagem sem tamanho. Antes de falar sobre isso, eu não sou desses, já me justificando aqui, olha só, eu não sou dessa esquerda moderninha, pós-moderna, que também odeio esse papo, mas enfim, essa esquerda que, então esquece o pós-moderno, deixa pra lá, essa esquerda que nega imperialismo. Imperialismo é coisa de Guerra Fria, esses papos, vocês estão culpando os Estados Unidos por tudo, que papo chato, não sei o que, não existe isso mais, isso aqui. Existe, claro que existe, óbvio que existe, o imperialismo tá aí, né? Os Estados Unidos tá aí, importando ainda suas políticas, colocando seus tentáculos em um monte de país por aí. Não sejamos ingênuos. Mas não foi o caso de 2013. Obviamente não é o caso de 2013. E aí, falando um pouco, o PT precisa pegar um pouco dessa responsabilidade para ele, sim, do que virou 2013. Por que precisa pegar um pouco dessa responsabilidade? Porque o projeto do Lula, desde que ascendeu o poder em 2002 até 2010, o último ano dele na presidência, foi um projeto desmobilizante das massas. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é o André Singer, que foi porta-voz da presidência da República do Lula, é professor da USP e que cunhou o termo lulismo. O lulismo é como se fosse um novo capítulo do petismo. O Singer tem 2 obras falando sobre o lulismo, e ele separa o PT em 2 partes. O PT do Sion, que é a verdadeira fundação do PT, e o PT da Carta aos Brasileiros, de 2002. Já vai aí para quase 20 anos. O PT da Carta aos Brasileiros, ele se distancia daquele partido que nasceu como o Partido dos Trabalhadores, porque ele passa esse recado para a burguesia nacional de, olha, estamos aqui, tá tranquilo, pode perder o medo aí, porque a gente não vai mexer em nada. A esperança venceu o medo, que foi um dos motes ali de 2012. Isso tornou os 2 governos Lula foram governos desmobilizantes da classe trabalhadora. Isso como projeto, isso não foi que aconteceu, isso era para ter acontecido. Não tem isso, sabe? Não tem esse problema. Inclusive,
o Lula foi muito bem sucedido nesse projeto. Ele sai da presidência com mais de 80% de ótimo e bom. Era isso. Um governo que o que ficou famoso por dizer, um governo de conciliação de classes. O governo do ganha-ganha. A gente já ouviu muito isso. O banqueiro ganhou, mas tem FIES, tem ProUni, tem Bolsa Família, tem aumento do salário mínimo, sabe? E isso deu certo até um dado momento. O Lula, um líder carismático, deu certo até um dado momento, o dado momento em que a economia estava bem. Isso é um assunto para um outro podcast, mas a burguesia vê que tá bem, então deixa. Então fica aí. Quando aperta o calo da burguesia, ele já tem um outro, falando assim, olha, então, sabe esse projetinho que a gente tá aqui, tão legal, tão bonitinho, de mãos dadas e tal, não vai rolar mais. E o que aconteceu com 2013? Um político, isso já é uma visão minha, um presidente, ele... não é natural ele terminar com 80% de ótimo e bom. Não é natural. Quando isso acontece, a gente vê que primeiro que como eu já disse, foi um governo desmobilizante. Então foram 8 anos até 2013, foram da eleição até ali 10 anos de marasmo, de uma esquerda parada, estagnada, tranquila, que estava ali ainda rodando, esse mecanismo estava rolando bem, Copa do Mundo, obra, tal, economia legal, a esquerda organizada, os movimentos sociais, até a CUT, por exemplo, eles ficaram numa sombra ali, né? Achando que esse tempo fosse durar. Quando 2013 estoura, o PT percebe que aqueles... e aí isso dados mostram, né? A Dilma tinha 60% de ótimo e bom em maio de 2013 e em agosto ela está com 30%. Isso é uma coisa natural da democracia. Como os movimentos tradicionais da esquerda, organizados, estavam em berço esplêndido, né, para falar do nosso hino, o que aconteceu? Sobe um tipo de organização, um tipo de povo na rua, que aí é difícil, né? Porque você não sabe para onde vai estourar. E foi isso que aconteceu. O Passe Livre começa, como já tinha, o Passe Livre fazia e faz protestos contra a alta da tarifa de ônibus e pelo Passe Livre há muito tempo. E ali, 2013, foi o seguinte, era um povo que descobriu ali, então vai para a rua de uma forma desorganizada. Depois, né, o Passe Livre tem um tamanho pequeno, mas depois, como tudo acontece, as pessoas se lembram. Falam assim, depois de um governo tão desmobilizante, foram para as ruas pessoas que não têm nenhuma organização, com consciências esparsas. Um vai com o cartaz contra o aborto, que era o que antes era de um protesto progressista com pautas de esquerda, mas uma pauta específica, né? Então, o PT precisa pegar um pouco dessa responsabilidade, sim. Como os movimentos organizados ficaram tanto tempo estagnados e parados,
E que aí na hora que tem um movimento desse, a pólvora tá molhada, né? Como diz o Trotsky no livro que eu tô lendo, que eu vou ainda falar bastante dele, Como Esmagar o Fascismo. A pólvora tá molhada, então não adianta. Você jogou lá o fósforo na pólvora, não aconteceu nada. E aí o MPL vai para a rua como uma organização que eles sempre tiveram, que é uma horizontal, né? Não existe muita hierarquia, o que eu particularmente também sou contra. Eu sou a favor de uma organização partidária, né? Porque tanto é que acontece isso. Mas não adianta, no meu modo de ver, não adianta responsabilizar nem o passe livre e nem dizer que teve infiltração da CIA. Pode-se dizer os interesses da CIA e tal depois, 2015, 2016. Aí, de fato, não sei se a CIA tão organizadinha assim, mas aí, de fato, eram movimentos patrocinados por entidades com grana. E muitos deles americanos mesmo. Só vê depois o Bannon, né? O Bannon é isso. Ele patrocina a ideia conservadora dele, tem dinheiro e leva pro mundo. Tá vendo aí Hong Kong. Mas então, eu acho que pra encerrar, eu acho que isso talvez seja uma das heranças mais malditas, falando também em expressão, dos governos do PT. Essa coisa desmobilizante. A coisa se resolvia na grande política, grande entre aspas, na política do Congresso, na política de Brasília. Então, e a coisa da organização como um movimento social, uma organização de baixo, ficou totalmente de segundo plano. Então, antes de falar que cadê os black blocs, cadê o PSOL, cadê o MPL, sabe? Eu acho isso uma coisa meio boba. E que eu acho que a gente precisa de verdade aprender com o que foi. E é isso, assim, um governo de esquerda não pode ser tão desmobilizante quanto foi, principalmente o governo Lula. Aí depois a Dilma, 2013, o governo dela praticamente acabou ali, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar. Espero ter sido claro. Acho que eu fiquei com a impressão de ter sido um pouco de devagar um pouco, de não ser tão objetivo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse formato. E a gente volta aí semana que vem. Valeu, um abraço. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.